Iremos dar prosseguimento sobre desequilíbrios socioambientais, similaridades e singularidades no rural urbano brasileiro. E, especificamente, vamos falar agora sobre planejamento e gestão ambiental, né? Então, hoje um dos principais instrumentos de gestão que nós temos à disposição, isso não quer dizer que ele funcione adequadamente, né? Mas que é possível de funcionar. Depende da comunidade, da administração, principalmente da organização social do município, né? Que é o planejamento municipal participativo, ou o plano diretor municipal participativo. E aqui eu apresento para vocês um caso que é a referência, né, do plano diretor municipal de São Gabriel da Cachoeira, na Cabeça do Cachorro, no Alto Rio Negro, né? Onde foi feito daqui a Cabeça do Cachorro, que é a parte do Brasil, que foi feito com apoio do ISA, Instituto Socioambiental, e que foi feito realmente de forma participativa, né? A população indígena, que é a maioria, mais de 80% da população, participou de forma efetiva, né, na leitura da realidade terrestre, na indicação de problemas, potencialidades e também nas possibilidades de gestão. Então, esse é um dos caminhos que nós temos, que é como lei, e que ele é estabelecido como uma forma de lei, de postura e aborda tanto o rural e o município, e também tem uma validade por 10 anos, né, como lei, que vai organizar as formas de usocupação do território municipal e também limitar determinadas formas de atividades. O planejamento urbano, que tem um direcionamento mais específico para as cidades, para a questão de cheias de riscos, tendências de cenários de expansão urbana, de organização, de fluxos de transporte, de infraestrutura, de serviços, né? E que é fundamental para se organizar tanto a manutenção, funcionamento do ambiente urbano atual, mas também se prever possibilidades para o futuro e possibilidades de crescimento para as cidades brasileiras, né? Então, a gente tem algumas referências com a cidade de Curitiba, que não é perfeito, mas que tem alguns pontos que são exemplos, né, de urbanização, de áreas verdes, de recuperação de áreas de mineração, né, de um transporte mais humano e mais prático, né, mais viável, né, e que a cidade seja mais humana, né, que tenha áreas verdes para a população, parques, que eles tenham acesso a essas áreas. E depois algumas cidades planejadas, né, dentro das estratégias de sua funcionalidade, né? Nós temos muitas cidades na África que estão sendo urbanizadas, planejadas, cidades do nada que surgem, muitas vezes com capital chinês, né? E que podem ser modelos para algumas cidades brasileiras, né? Apesar de termos algumas cidades planejadas previamente, caso de Belo Horizonte, de Teresina, né? Brasília, mas que muitas vezes se perdem, né, no caminho, né, na sua organização, na disposição da sua funcionalidade e da sua estrutura, né? Então aqui em Curitiba, mostrando, né, alguns parques, é uma cidade que tem muitos parques e que tem um livre acesso para a população, os visitantes, né, que uma cidade mais humana, né? As possibilidades que vêm surgindo hoje com os jardins verticais, né? A instituição de prédios, de áreas expostas às ruas que possam ser plantadas, com jardins, inclusive com a própria agricultura urbana, né? Então é um novo pensar que deve ser olhado com mais carinho para as pessoas que trabalham na ótica do planejamento urbano, né? A agricultura urbana, que inicialmente, o que sempre se fala, a única coisa que se plantavam era espécies para o próprio consumo, né? Nas áreas urbanas, né? E hoje surgem as outras possibilidades, inclusive possibilidades de produção de alimentos, né? Então, por exemplo, o Uruguai, que é uma cidade, um país onde foi liberado o uso
da marihuana, né? Lá é uma cidade onde as próprias casas são áreas de cultivo, né? Com seus devidos cuidados. E, por outra parte, nós aqui na nossa realidade teríamos assim como produzir uma série de alimentos, né? Ou então a própria jardinagem, né? Nas áreas urbanas, né? A mobilidade social, o transporte público deve ser pensado de uma forma articulada, né? E que possa ter uma funcionalidade adequada de acordo com o crescimento da cidade, com o funcionamento da cidade. E as possibilidades de se instituírem cidades inteligentes, isso cada vez mais o uso da informática, da internet, né? De como se conectar às diferentes estruturas de funcionamento de uma cidade e de seus serviços também, né? Transporte, energia, comunicação, lazer, etc. E um fato que é necessário, né? E que há anos que a gente não escuta mais falar, que é a reforma agrária, né? Como é que uma população pode viver sem terra? Como é que uma pessoa pode produzir, né, alimentos? Hoje, mais de 80% da alimentação da população brasileira vem da agricultura familiar. Mas como é que essas pessoas, as novas gerações, os filhos de agricultores, que hoje são agricultores, que terra eles têm à disposição para trabalhar? Então deve ter um olhar mais justo para essas populações, né? Para que elas tenham acesso à terra, que possam produzir e que a nação se beneficie como um todo também desse acesso à terra, porque a gente escuta muito falar de projeto de irrigação, de transposição das águas, mas para quem isso? E a população sem terra, para que vai servir a água, né? Se ela não tem onde produzir. Então é necessário uma política forte de assentamento dessas populações agrícolas, né? O turismo comunitário surge como uma alternativa viável, né? O país é imenso, com uma diversidade de aspectos naturais, de condições naturais, de peculiaridades culturais, aqui mostrando um pouco as cidades do interior, aqui no caso o Casarão de Nova Olinda, né? E que como isso pode ser articulado com o ambiente, né? Aqui com o caso com a Chapada do Araripe, aqui com a floresta amazônica, com os lagos que existem, as comunidades tradicionais. Então, um turismo que hoje possa voltar-se para uma inclusão social, a participação da população local no desenvolvimento desse turismo. As possibilidades de bioconstrução também para as populações de baixa renda, como que elas podem construir suas casas. Essa casa aqui está linda, né? Então você vê que é possível, a baixo custo, através de mutirões, né, você construir casas, moradias mais adequadas à vida rural, né, da população. E a agricultura familiar e também o cooperativismo, né? O cooperativismo é de suma importância. Quando a gente falou um pouco do Rio Grande do Sul, do Pampa, a gente falou sobre cooperativismo e agricultura familiar, e que funciona, né? Então, por que não se extrapolar esse modelo para todo o país, né? De você agregar valores ao produto, se você beneficiar um girimum, fazer doce de girimum com coco e vender um produto, né, com valor acrescido. E da mesma forma também a questão da denominação de origem, né, que podem ser estabelecidos para os produtos do comércio. Os galpões de agricultores também, em algumas cidades do país existem, outras não, né? O agricultor vende diretamente para a população urbana. E aqui também as estratégias de permacultura, que é um modelo discutido já em vários países, né? E que aqui nós temos, como tem a pessoa do Narciso, que para mim é uma grande referência, o Narciso aqui da UFC, que trabalha com a gente, e que buscam esses caminhos como possibilidades de uma autossustentação, ou seja, de uma sustentabilidade familiar, né? Nas casas através de produção de alimentos, né? Para a população. A agrofloresta, que também é um modelo de se ocupar, de se aproveitar áreas florestais, você mantendo a cobertura arbórea e explorando o extrato, que seria o extrato arbustivo, com introdução de espécies
frutíferas, cacau, mamoeiro, limoeiro, guaraná, conforme o clima, conforme o bioma que você vai desenvolver o seu modelo de agrofloresta, né? O aproveitamento da energia alternativa, mas não energia em grande intensidade de produção, como o caso dos grandes parques eólicos, os grandes parques de exploração de energia solar, mas sim se procurar sistemas como esses aqui que estão representados, sistemas unifamiliares, né? Que a população possa se beneficiar, possa ter a sua própria sustentabilidade energética, né? A falta de uma política educacional, né, voltada para a população de baixa renda, população excluída, né, a educação profissionalizante, como é o caso dos institutos, que são escolas que realmente atuam de forma social muito importante no nosso país, e que houvesse uma maior disseminação de escolas agrícolas, escolas de pescadores, né, e que a população possa receber, né, através de uma educação integral, receber uma formação, né, que lhe propiciasse, além da própria cidadania, seus conhecimentos, né, também uma profissão que ele pudesse atuar posteriormente. E hoje se atua cada vez mais com a cartografia social. Nós aqui na UFC temos um grupo encabeçado pela professora Adriane Goraieb e pelo professor Antônio Jeová Meirelles, que vem atuando nessa linha, né, junto às comunidades. E ele é atrelado à educação ambiental e atrelado ao planejamento ambiental, que é a cartografia social, onde a população local, seja no Poço da Draga, seja numa favela, seja numa área de risco, seja uma comunidade rural, quilombola ou indígena, possa indicar como ela percebe, como ela lê, como ela interpreta o seu próprio território, né? Identificar seus problemas, suas potencialidades e principalmente estabelecer um modelo de gestão ambiental onde a população participe e que ela mesma represente as possibilidades de evolução de cenários do seu território. E também, hoje, o que a gente vê é um empoderamento popular, seja ele feminino, seja ele étnico, seja de categorias de classes, de pessoas que possam assumir, né, o seu território, a sua identidade, o seu lugar, né, e também estabelecer, ajudar a se criar políticas públicas no seu próprio benefício. E aqui as referências, né, que me levaram à leitura, pessoas que são referências, né? Agostinho Neto, Amílcar Cabral, Gandhi, Ho Chi Minh, né? Mandela, Che Guevara, Sandino, Mandu Ladino, Zumbi e Madre Teresa de Calcutá. Então, de cada um deles nós podemos filtrar os seus melhores conhecimentos e os seus melhores exemplos em busca de um mundo e de um planejamento melhor. E por que não também de luta e de resistência, né? Deixamos aqui um casal representante da nossa resistência frente às incoerências da nossa sociedade. Pois, muito obrigado pela atenção.